Mas a Eletropaulo, que é o objeto aqui da apresentação, ela está numa área geográfica, em quilômetros quadrados, ela é relativamente pequena, mas representa 11% do consumo de energia do Brasil. E nós temos, dentro do setor elétrico, você tem uma configuração que se chama unidade consumidora, e essa é a primeira mudança. Unidade consumidora é o relógio que a gente tem em casa. Então, a terminologia, eu não posso falar isso dentro da Eletropaulo, que relógio é para ver hora, mas unidade consumidora é o grande termo técnico, que é onde a gente faz o sistema de leitura e entrega das contas, enfim. É onde a gente conhece o cliente. Mas, na verdade, nós temos mais de 20 milhões de clientes. A unidade consumidora não liga no call center, a unidade consumidora não vai no PROCON, ela não fala. E por trás de uma unidade consumidora você tem famílias inteiras. Então essa foi a primeira mudança que nós começamos lá em 2011, que é qual é a quantidade de clientes da ES Eletropaulo. São 20 milhões de clientes, não 6 milhões e 500 mil unidades consumidoras. É um detalhe, mas é um detalhe importante quando você está falando de uma empresa que é um monopólio, que é centenária e que não corre o risco, assim como os nossos colegas da NET, da Oi, não tem problema de churn. O cliente não tem a opção. Então, o que é ainda pior para o cliente, porque ele se sente refém daquele prestador de serviço, então é aquela sensação ainda muito pior. No setor de tecnologia ou de telecom, ele pelo menos ele tem o prazer de dizer, eu mudei de raiva. Mas, enfim, mas o nosso não tem essa opção, ou seja, torna um desafio ainda muito maior para nós como prestadores de serviço, e que é essencial. Tá? Nós temos, do ponto de vista de atendimento, dentro desses 24 municípios, nós temos ao ano 181 milhões de interações com os nossos clientes. Isso vale para call center, lojas de atendimento, os nossos leituristas, os entregadores de conta, as nossas equipes de manutenção. A Eletropaulo tem hoje em torno de 6 mil funcionários e tem essa mesma quantia de terceiros trabalhando no campo. Então, não é algo simples, né? Então, nesse minuto, estão acontecendo 1,5 mil interações. Nesse exato momento, alguém está dentro da área de concessão da Eletropaulo fazendo alguma interação com o funcionário próprio ou terceiro da companhia. São 4 milhões de cartas que nós enviamos para esses clientes. E mais de 20 áreas da empresa fazendo isso. Ou seja, é um challenge para garantir que tudo saia certo, não é simples, precisa realmente de muito conhecimento dos processos e ter prioridades. E, não obstante o fato de nós termos uma área de concessão bastante grande e complexa, do ponto de vista técnico, nós também temos um cliente que é muito mais exigente. Quando nós comparamos o perfil do cliente da Eletropaulo, da área de concessão da Eletropaulo, com o cliente, os outros 5 milhões de clientes que nós temos na Sul, em 118 municípios, muitos do interior, a gente nota claramente a diferença do tipo de exigência que é colocada dentro da distribuidora na hora da prestação de serviço. Um outro fator extremamente importante é que esse cliente ele é muito mais tecnológico. Ele aciona a empresa por diversos canais, os formais e os informais. Então, redes sociais são um grande desafio. Os diversos canais de reclamação, mas também, enfim, Facebook, Twitter. Então, esses clientes, eles são muito mais tecnológicos e também querem conversar conosco fora dos canais tradicionais também, o que traz um outro desafio. De novo, uma empresa centenária, normalmente o setor elétrico, o transformador fica lá há 30 anos. Né? Não é um ambiente onde a mudança rápida é o tom, é o normal. Esse é o atípico, na verdade. Então, era pelo menos até pouco tempo atrás, mas hoje em dia as empresas distribuidoras de energia elas estão passando por um momento de transformação muito grande, seja para o ambiente muito restritivo, regulatório, seja para os desafios hidrológicos, mas pelo tipo do cliente, ele realmente exige mais e é mais conhecedor dos seus direitos. E um terceiro ponto que é fundamental é a ascensão das classes D e E para os serviços regulados ou formais.
Isso aqui é a forma política de dizer que o gato passa a ser regularizado. Não sei se vocês, senhores, sabem quantas favelas tem na área metropolitana de São Paulo. 1758. É mais do que o Rio de Janeiro em número de favelas. Nessa área de 24 municípios, que é o cinturão mais rico do estado de São Paulo. E dentro dessa região nós temos um programa que no final do ano passado completou 2 milhões de famílias regularizadas, famílias que saíram do gato, literalmente, e passaram a ter acesso a uma energia de qualidade e passaram, portanto, a ter direito a acesso aos nossos canais de atendimento. E essa população tem uma demanda específica, eles têm um vocabulário específico, né? A empresa elétrica ela é composta basicamente de engenheiros, ou seja, é muito difícil de se comunicar, né? Eu sou engenheira, posso falar isso de cadeirinha, então a gente tem um desafio muito grande de como é que a gente faz a tecla SAP entre aquilo que é técnico extremamente complexo e transformar isso numa leitura ou num texto mais palatável, principalmente para esse público que tem uma necessidade diferenciada do que outros públicos que normalmente já estão habituados a acessar os canais dos nossos comunicados. Eles também passam a ser os clientes que mais acionam a companhia nos órgãos de defesa do consumidor. Ele vai para o PROCON se ele vê uma variação da conta dele, e a conta dele, em média, é de R$ 45 a R$ 50 por mês, né? Uma conta média na Eletropaulo é da hora de R$ 200 a R$ 50. Então, isso demanda da companhia uma mudança de como é que ela prepara os seus canais, que tipo de canais, que tipos de tecnologia e que tipo de word, que tipo de comunicado e de treinamento nós temos que dar para os nossos atendentes nas linhas de frente dos canais, call center, as lojas, mas também para a nossa equipe de campo. O nosso leiturista, ele passa na casa de cada um de nós todo santo mês. E muitas pessoas esperam esse leiturista chegar para fazer a leitura, né? E quando ele chega, ele também precisa saber como se portar, como falar, como responder, né? Isso é uma forma dele se sentir inserido dentro da organização como um agente importante, não ser o último a saber quando há uma mudança de tarifa, por exemplo, e também para poder dar uma segurança para o cliente lá na ponta. Bom, e aí, tanto é verdade que o mundo mudou do ponto de vista do cliente ser mais tecnológico, que em 3 anos inverteu completamente a forma pelo qual os nossos clientes nos acessam. Há 3 anos atrás, 26% da demanda vinha via web e 24% vinha pelo call center. Hoje inverteu completamente. Hoje o call center representa um pouco mais de 20% e a web é mais de 50%. Então, em 3 anos. Então, em 3 anos. Uma organização centenária que o Transformador está lá há anos a fio, vive e opera nesta realidade. Esse é o mundo novo. Um cliente exigente, um cliente novo que ascendeu a um poder econômico e, portanto, é mais demandador, né, dos seus direitos, e também usa um uso maior de tecnologia. Bom, então, como viver, né, como sobreviver nesse mundo? Lembrando que, como uma empresa prestadora de serviço essencial, qualquer coisa é capa de jornal, né? Então, é a chuva, é o vento, é um poste, são os fios. Então, isso tudo causa um estresse com a sociedade muito forte. E lá no final de 2011, então, a AES como um todo, em especial a Eletropaulo, iniciou um processo onde o cliente ficou explícito dentro da organização. Ele entrou no planejamento estratégico sustentável da companhia e ele está lá com um número explícito, né? Então, o cliente está lá no planejamento. Isso faz toda a diferença, porque por mais que a gente tenha uma equipe dedicada nos canais de atendimento, eles não conseguem mudar uma organização
que tem 6 mil funcionários, diversas diretorias, várias vice-presidências, e o processo de atendimento do cliente passa um pouco por cada uma delas. Então é impossível. Então, se isso não é o speech do presidente, se isso não é o speech do board da companhia, fica só no desejo das boas vontades. E boas vontades morrem no meio do caminho, porque o atendimento não consegue fazer tudo sozinho. E a partir desse momento, então, nós começamos uma série de iniciativas lastreadas na estratégia, e o primeiro dele é colocar a cultura do cliente. O mundo regulado, qual é o caso do setor elétrico, ele tem muita preocupação com o regulador, como deve ter de fato, mas como não tem essa questão da perda do cliente, a organização fica muito mais voltada, ela pende muito mais para o regulador e esquece um pouco de como tem que fazer para melhorar a vida do cliente e explicar as limitações que uma distribuidora tem por questão da própria regulação. E nesse processo da criação da cultura do cliente, nós implementamos então o JAT, que é o jeito AES de atender, e ele tem o principal objetivo dele é o seguinte: se eu tenho 181 milhões de interações ao ano com o cliente, 1.600 interações por minuto, com quase 12 mil pessoas fazendo essa interação, se cada um usar o seu bom senso, é o caos. Então a empresa precisa dizer que tipo de atendimento ela quer dos seus colaboradores, próprios e terceiros. E o JAT vem dentro desse contexto. Nós criamos regras de comportamento, nós desenvolvemos dress code. Por que o dress code? Nós temos os uniformes das atendentes, elas são padronizadas. Só que nós não dizíamos que, por exemplo, quando um atendente vai para a loja, que ele pode colocar uma blusa por baixo da camiseta do seu time. E a blusa é ligeiramente transparente, então ele coloca uma blusa do Palmeiras e senta o cliente que já não vai na loja, já de muito bom humor, e é corintiano. Está ali feita a encrenca. E esse é um caso real. Nós fizemos várias pesquisas na loja para onde é que pegava. Mas o atendente estava perfeitamente vestido, mas ele não tinha uma orientação que ele deveria usar por baixo, no caso da transparência, uma camiseta básica branca. Que um atendente, uma outra situação atendendo uma senhora, já mais de idade, com um anel de caveira. A senhorinha sentou e fez para trás, assim, fez o sinal da cruz. Então, são detalhes que alguém precisa dizer o que pode e o que não pode na padronização. Daí o dress code. Tá? Então, aliado a isso, as 5 regras de ouro. Só 5, para ser fácil de gravar. Olhe para o cliente quando ele está falando com você. Ouça, sorria, se identifique e não use o celular durante o atendimento. Ninguém merece estar sendo atendido se você está olhando o Facebook e saber o que está acontecendo no seu grupo. Porque isso também a gente observou que acontecia. Então, de lá para cá, nós implementamos o JAT com todas essas regras determinadas e passamos para o treinamento. E depois do treinamento, o acompanhamento. Nós já fizemos 10 mil treinamentos. Foram 6 mil Client Walks. O que é Client Walk? Cada executivo da companhia tem no seu contrato de gestão que determina a sua remuneração variável, a quantidade de Client Walks que ele tem que fazer por mês. O que é isso? O executivo, do presidente ao coordenador, ele precisa ir 2 vezes por mês a campo para fazer o acompanhamento de um atendimento. E se as regras de ouro estão sendo cumpridas. Então, o nosso presidente visita a loja de atendimento, acompanha a leiturista, assim como todos os vice-presidentes, os diretores, os gerentes e os coordenadores. E isso está na remuneração variável, ele conta e ele tem peso de 10%. Então, isso é uma forma de, depois que nós treinamos todo mundo e dissemos para todo mundo o que a gente espera do jeito AES de atender, a gente colocou os executivos, walk the talk, né? Eu estou falando para você fazer, mas eu vou lá e acompanho e dou os feedbacks. Então, isso tem dado, assim, é muito importante, isso é um trabalho contínuo, né? Porque você tem que mexer numa massa, no começo
mais um projeto, isso aqui não vai dar em nada. E até para evitar que isso acontecesse, nós aprovamos esse projeto em reunião de diretoria da companhia, né? Porque a gente sabe que mesmo no board da companhia tem os que são mais committed, outros não, enfim, é organização, todos nós aqui trabalhamos em organização, sabemos como funciona, e isso vem dando muito resultado. Agora, além da padronização do atendimento em todos os canais, a gente também aportou tecnologia e aportou processo. Tecnologia para ampliar a quantidade de canais e ampliar a capacidade de recebimento dos nossos canais. Então, o call center, quando a gente tem uma massiva na rede, grandes chuvas, faz tempo que a gente não tem, mas quando você tem muita chuva ou vento, às vezes a chuva não é o problema é o vento, né? Porque aí o vento faz a árvore bater na rede elétrica, é aí que o problema acontece, né? A rede não tem problema com a água, ela tem problema com o vento. Então, o cliente liga numa massiva, ele tem que conseguir falar com a nossa atendente, mesmo que ele não goste da resposta, mas ele tem que conseguir falar conosco. Então, esse é o primeiro passo. Então, a gente investiu nos últimos 2 anos mais de 100 milhões de reais na ampliação dos nossos canais de atendimento. Redesenhamos a nossa web. Lembra, esse cliente ele é mais tecnológico, ele nos acessa muito mais pelas vias não tradicionais, como o call center. Então, a gente repaginou a nossa web, colocamos muito mais serviços lá dentro. Colocamos a ouvidoria 24/7. Como eu mencionei para vocês, o setor elétrico é extremamente regulado e a ANEEL não determina que uma ouvidoria tenha que ser 24/7. Nós estamos absolutamente dentro das regras, trabalhar no horário comercial de segunda a sexta-feira. Para uma indústria, isso é um caos, né? Para os clientes, nós também é muito complicado se você tem um problema com a companhia e não consegue falar com a ouvidoria a partir da sexta-feira, 5 horas da tarde, até segunda-feira, 8 horas da manhã. É muito complicado. Então, por outro lado, ainda sendo uma empresa regulada, ela tem margens estritamente desafiadoras. E aí, como é que você vai fazer um investimento? Para onde você vai dar prioridade do seu investimento? Naquilo que eu sou regulado e não sou cobrado por isso, ou daquilo pelo qual eu sou cobrado pelo regulador? E aí entra a questão de processo. E aí são pessoas. É o foco na melhoria contínua dos processos. Nós conseguimos implementar a ouvidoria 24/7, usando toda a infraestrutura do nosso call center, sem gastar um centavo a mais. E isso deu um efeito para o cliente completamente diferente do que era antes, e eu continuo dentro estou fazendo a mais do que o regulador está me dizendo. A própria URA, a gente chega a atender 52 mil chamadas hora numa hora de massiva. 52 mil chamadas hora, não há PA que dê conta de um negócio desse tamanho. Então, nós aumentamos sim o nosso canal de atendimento das nossas PAs fixas, mas a gente investiu muito na unidade de resposta automática humanizada. Pra vocês terem uma ideia, a voz da URA foi aprovada em reunião de diretoria. Por quê? Porque a URA vai estar interagindo com o cliente. Foram mais de 30 mil frases para que a gente tivesse o cuidado, e a NET é uma inspiração nossa na questão da URA, na fraseologia e não em falar o número do protocolo no número corrente, não 1, 4, 3, 2. Quer dizer, de tal forma que o cliente possa se sentir atendido por uma atendente humana, mesmo que esteja numa máquina, né? Então, com isso, hoje, eu vou falar um pouquinho, nós não temos taxa de ocupado no call center da Eletropaulo, mesmo sendo uma massiva com 52 mil chamadas hora, né? Então, isso é muito importante. E a questão da parte dos processos, nós contratamos e temos grupos de pessoas focadas em Six Sigmas. Nós temos profissionais Black Belt, Green Belt, que tem foco na busca da causa raiz dos problemas, taxa de reincidência de reclamação, a busca de como aqueles problemas identificados por esse grupo não vão se transformar numa reclamação, por exemplo, na ouvidoria. Então, tudo isso somado é o que a gente acredita que vai levar a gente para poder ter uma relação menos distante, menos crítica com esses 20 milhões de clientes.
E na linha da tecnologia e de processos, é o nosso projeto que a gente chamou de análise de consumo inteligente, porque nós temos nos nossos canais o maior volume de reclamações ou de solicitações que podem virar uma reclamação se não for bem respondida na hora, é fatura. Né? Fatura é muito complexa e tem muita informação técnica. E aí nós criamos, por exemplo, como é que a gente reduz o volume, e é a fatura que leva a empresa para o PROCON, muitas vezes, né? Qualquer variação de consumo. E existem, dependendo da variação do consumo, você muda inclusive de alíquota de ICMS. Né? Como é que você vai explicar isso nos canais de atendimento e para esses 2 milhões a mais de público que acederam da classe D e E? É muito complexo, mas bom. Então vamos segregar. Segregamos um grupo focado na questão do atendimento das chamadas de fatura e nós identificamos o seguinte, quando um dos senhores ligarem no call center da Eletropaulo e falar assim, estou com uma dúvida de consumo na minha conta de energia, a atendente ela tem que acessar 20 páginas da web interna nossa e analisar 64 regras de negócio para dar uma resposta correta. Isso com o TMA tocando ali na frente dela, tempo médio de atendimento. Então, esse é um desafio muito grande. Então, eu tenho o desafio do TMA, porque isso é custo no final do dia. E é um custo alto. Né? A gente tem a qualidade da informação. Quanto melhor for aquela informação naquele momento, eu reduzo a rechamada, que é mais custo para nós. E terceiro é a própria redução da reclamação, porque quando o cliente liga a primeira vez que ele tem uma dúvida sobre a conta, se nós não respondermos corretamente, aquilo vira uma reclamação. E aí entra no trâmite de reclamação da companhia. Então, nesse processo de analisar a causa raiz de como resolver, nós implementamos processos e alguns sistemas que mudou muito essa realidade. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, eu vou pedir lá ajuda para os universitários. A gente tem um áudio, mas antes de entrar no áudio, aqui é o resultado. A gente reduziu o TMA de 9 minutos para 6,26, em 11%. Melhoramos a qualidade da informação e reduzimos o número de reclamações para esse processo. E aí esse áudio, eu não sei se eu coloco aqui, então aqui vai entrar um áudio, é a nossa atendente falando, não sei se é um caso real, e vocês verão as telas que vão passar ao longo dessa conversa, são as telas que o atendente está olhando. A maioria dos senhores aqui conhece o SAP. Ele não é a ferramenta mais amigável da face da Terra para um atendente. E a gente usa muito o SAP para fazer esse atendimento do upfront. Então, nós colocamos um middleware, que é parte da ferramenta que a gente implementou, para facilitar que a atendente busque essa informação. E esse processo implementado, essas 20 telas, essas 60 regras de negócio, a própria tela vai fazer pelo atendente. E são essas as telas que vão aparecer agora junto com o áudio. Paulo Fernando, bom dia. Com quem é a fala? Bom dia, Fernando. É Flávio. Desculpa, não entendi seu nome. É Flávio. Bom dia, Sr. Flávio. O número da sua instalação é 74628275? Isso. 74? 74628275? Isso mesmo. Confirma o nome completo do titular, por favor. Flávio Braz de Moraes. E o endereço? Rua Padre Mário Marques do Serra, número 4. E em que posso ajudá-lo? Então, eu estou achando minha conta lá dando um salto muito alto. Pulou de R$42 para 84 e pouco, dobrou. Eu queria saber se tem como medir de novo, ou eu posso ir para questionar esse valor. São 3 meses direto que está vindo esse valor de 42 e alguma coisa. Mais de 3 meses. E agora, essa última conta chegou no valor de 84, dobrou. Peço que a gente veja que você trabalha atentivamente em linha e como verificar possíveis motivos para o valor de sua fatura, tudo bem? Ok, A ligação estará em muda durante esse período, mas o senhor pode me chamar que eu retornarei imediatamente.
Tá bom. Ele ainda não entrou nas 20 telas e as 60 regras de negócio, que vai entrar agora. Obrigado por ter aguardado para esse controle. Agora irei fazer uma análise do seu faturamento dos últimos 6 meses, tudo bem? Tudo. A ligação estará em muda durante esse período, mas você pode me chamar que eu responderei imediatamente. Tá bom, agora. Agora o sistema está fazendo a varredura de todas as telas e as regras de negócio. Senhor, obrigado por ter aguardado. Desculpa a demora. A alíquota do seu ICMS foi alterada de 12% para 25%. A fatura reclamada no mês de maio apresentou um aumento de consumo médio diário de 25,2% em relação ao consumo médio diário das suas últimas faturas. Essa fatura de maio corresponde a um período de 33 dias e a fatura do mês anterior, a abril de 2014, corresponde a um período de 28 dias. Ou seja, houve um aumento de 5 dias em relação ao período da fatura anterior. Entendi. Por esses motivos, pode ser que o valor dessa fatura tenha aumentado. Entendi. Tá bom, então. Eu vou aguardar a próxima para ver se vem esse mesmo patamar. Aí eu ligo de novo para confirmar. Tudo bem, senhor. Algo mais que eu possa deixar? Não, por enquanto só isso. Eu falo, agradeço a ligação. Tenha um ótimo dia. Pra você também. Bom, aí né, vai falar o quê, né? Quer dizer, aqui é uma surpresa da quantidade de informação que o atendente tinha para passar para o cliente. O nosso próximo passo é converter esses 25% em quantos reais representam da fatura. Então, a gente vai fazer agora a evolução, né? Qual é a chance de uma atendente fazer isto? É muito baixa, né? É muito baixa. Então, aqui é uma combinação de identificar qual era o grande problema, qual era o grande ofensor do atendimento, varrer o que era o problema, procurar uma alternativa tecnológica e depois o processo de implementação. A gente levou bem uns 6 meses para implementar uma ferramenta que era dita simples. Ela não é simples. E tentou, errou. E hoje a gente tem uma redução sensível no número de reclamação e o efeito colateral, o engajamento do atendente. Porque o atendente, ele se sente, por mais treinamento que ele tenha, é muito difícil ele dar uma resposta desse tipo. Aqui facilitou a vida dele. E a gente tem hoje, dentro de todos os planos que a gente tem também de bonificação do melhor atendimento, a monitoria, que ela é muito mais assertiva, este tipo de ferramenta dá para o atendente um conforto e engajamento e um reflexo no turnover direto. Tá? Então, realmente é uma ferramenta que tem nos ajudado bastante. E os resultados, quando nós olhamos tudo, desde do JAT, a questão da tecnologia, dos processos, essa ferramenta que a gente colocou agora no call center, a gente tem um tempo médio de espera de 6 segundos, né? A gente caiu mais de 80% quando comparado com 2011. Nós temos 0 de chamada ocupada, isso aqui é número de 2013, mas quando a gente compara year to date de 2014, a realidade ela é a mesma. A Eletropaulo caiu, na verdade não é 17, 18 posições do ranking do Procon nesse período. A nossa meta é assim, me inclua fora dessa lista, né? Então, a gente tem um acompanhamento diário do ranking do Procon, que todos os gerentes comerciais recebem e a gente reporta mensalmente em reunião de diretoria. Nós tivemos 63% no número de reclamações comerciais, que não inclui aqui reclamação quando é especificamente falta de energia, mas todos os outros serviços que o cliente nos pede, de liga nova, religação, enfim, tem uma gama de outros serviços que o cliente nos pede, nós reduzimos 63%. E na semana passada nós recebemos o guia exame de sustentabilidade na categoria relação com os clientes. Então a gente fica muito satisfeito em ver que tem um esforço que, ainda que tenha muito a ser feito, ele é reconhecido para fora da companhia. Então o Procon para a gente é um termômetro muito importante. E agora é o próximo passo, né? O próximo passo
é o que a gente está chamando de Customer Experience, ou jornada do cliente. Eu acho que no painel anterior, os colegas chegaram a mencionar, quando o cliente entra em algum canal, ainda que eu tenha todos os canais padronizados, todos os atendentes com a resposta na ponta da língua, todos solícitos, com qualquer tipo de cliente, do mais calmo ao mais alterado, ainda que eu tenha tudo isso, ainda que eu faça os client walls, que eu tenha uma organização perfeita, nós temos que vencer a estrutura organizacional da organização. E quando esse cliente entra e ele passa pelas várias áreas para ter um serviço dele finalizado ao término de um período qualquer, que é o prazo que é dado no atendimento, ele passou fácil por 5 áreas dentro da organização. E cada área tem o seu SLA. Tem algumas que fazem 100%, outras fazem 90%, outras fazem 80%, o que não é mal, mas se junta tudo, termina em 60% lá na ponta. E na visão do cliente, da empresa, todo mundo fez o seu papel. Mas quando a gente vai conversar com o cliente, ele está absolutamente insatisfeito, porque no final das contas o que ele teve não foi aquilo que ele pediu no começo da chamada. Então, o nosso próximo passo agora para 15 nessa nova etapa que a gente está chamando de Customer Experience, onde a gente vai trabalhar a questão de como é o processo across the organization, né? Como é que a gente faz esse link. É uma outra jornada muito desafiadora, né? Porque organizações são organizações, e o nosso objetivo ao final do dia, que até agora a gente está falando muito do atendimento, eu tenho que atender minimamente bem esse cliente. E agora eu posso começar a falar alguma coisa de relacionamento e, quem sabe, gerar negócios a partir desse relacionamento com ele. Então, essa é a experiência que eu queria dividir com vocês sobre o que a gente está fazendo na Eletropaulo. É um trabalho árduo, contínuo e precisa ter resultado financeiro no final do dia. Não há dúvida quanto a isso. E eu acho que aqui a gente tem muito engajamento da companhia, porque de fato nós tivemos, ainda que tenha aumentado muito as demandas nos nossos canais, o nosso custo de atendimento caiu substancialmente nos últimos anos. Então, ok? Obrigada.